Tem uma pergunta que chegou aqui, Renan, que é que está presente nos debates nas redes sociais. Tem intelectuais que falam, defendem essa posição de que o coronavírus faz parte de uma guerra biológica ou então que foi produzido pela indústria farmacêutica para lucrar com a venda posterior de vacinas. Os bolsonaristas dizem que foi criado na China para destruir o capitalismo e coisa parecida. Como que você analisa essas posições que dizem que o coronavírus foi fabricado numa guerra biológica entre Estados Unidos e China, ou então que é produto da indústria farmacêutica para lucrar com a venda de vacinas? Isso é uma estupidez, né? O próprio coronavírus já existe há algum tempo, né? Então, é uma estupidez. Isso as fake news, as mensagens de WhatsApp vêm com esse teor, né? É o vírus chinês. É o vírus que a China criou para alterar a correlação de forças mundial. Né? Ele criou, e aí, estranhamente, a China criou o vírus e a China sofreu muito com o vírus. E aí o vírus se espalhou pelo mundo, né? E a China, então, vai tirar proveito disso. É uma grande falácia, né? Não tem base científica, não tem respaldo científico, e é mais uma das fake news irresponsáveis que são veiculadas por aí, porque o vírus pode surgir inicialmente em qualquer país do mundo, né? Pode ter sido um americano que viajou para a China e que lá o vírus se desenvolveu e atingiu aquela população, e a partir daí, como o mundo globalizado e deslocamentos aéreos e tudo mais, ele pode ter surgido na China, né? E pode ter surgido em qualquer outro país do mundo, mas isso é o que tem de menos importante. Agora, essa teoria de que se criou esse vírus com objetivos outros relacionados à luta, à disputa econômica e à geopolítica mundial, não tem nenhum sentido e não tem respaldo científico. Tem uma pergunta aqui. Sabemos da independência dos três poderes, mas o judiciário poderia dar um freio no Bolsonaro, considerando as garantias constitucionais em relação ao SUS e às universidades? O judiciário, através do Supremo, tem adotado algumas medidas importantes, Walter. Sim. Né? Tem freado essa atitude translocada de Bolsonaro de destruir tanto o sistema único de saúde como o sistema de educação do Brasil. Então, ele sempre mostrou, inicialmente, antes da pandemia, se mostrou como inimigo da educação. Então, corte de bolsas de pesquisa, corte de verbas para as universidades públicas, uma série de medidas que ele adotou, e o discurso desse ministro fundamentalista dele, aí, o Weintraub, né, tem sido sempre nesse sentido, de desvalorizar a ciência, desvalorizar a pesquisa, desvalorizar a educação, desvalorizar as universidades. Até nisso, agora, ele está apanhando, porque a realidade tem se mostrado assim, contrária às ideias que ele vinha defendendo. Porque é justamente da pesquisa, é justamente das universidades, é justamente da atuação dessa área, né, que busca desenvolver ferramentas para enfrentamento da pandemia. Então, nós temos iniciativas importantes dos governadores dos estados, por exemplo, de criar um comitê científico, né, que tem dado o norte no sentido desse enfrentamento. Nós temos aí as universidades todas e centros de pesquisa buscando o desenvolvimento de vacinas e dos próprios testes, né? E existe todo um esforço de conhecimento melhor desse fenômeno, dessa pandemia e desse vírus, que há um grau de complexidade grande, né, para que a gente possa sair da melhor maneira, mesmo com essas dificuldades que têm sido criadas pelo governo Bolsonaro. Eu acho que o Supremo tem atuado bem,
né? O próprio parlamento, o Congresso, ontem foi aprovado pelo Senado a ajuda aos estados, que os governadores dizem que é insuficiente, mas que tem sido aprovado, enfrentando essa resistência, essa reação que o Bolsonaro tem feito. Então, ele tem criado problema, mas eu acho que tanto o Legislativo quanto o Judiciário, e principalmente o Supremo, tem enfrentado. Eu acho que vai haver um recrudescimento agora, a partir da declaração dele de hoje, né, de que não vai aceitar mais interferência, tudo mais. Ele pode querer partir para uma aventura autoritária, né? Sabemos que as possibilidades dele são poucas, são remotas, mas que não tira a possibilidade, pelo tipo de personalidade e que ele tem, né? Então, ele sempre declarou essas vocações autoritárias e ditatoriais, né? Ele pode querer partir para um tipo de aventura dessa, mas eu acho que o comportamento do Supremo e do Legislativo, e do Judiciário como um todo tem sido de preservar o Estado Democrático de Direito e preservar o SUS, né? Então, às vezes, juízes federais de um lugar ou de outro, cortando as asas dele em relação às atitudes irresponsáveis, e o Supremo tem também adotado diversas medidas que são importantes no sentido de salvaguardar, né, esse patrimônio do povo brasileiro, que é o SUS.